E eu, quando encontrei o Evangelho que me foi trazido por um jovem adventista no ensino médio, a minha identidade mudou, e mudou para muito melhor. Minha vida passou a fazer sentido, eu adquiri uma nova cosmovisão, uma forma nova de ver o mundo, e essa forma de ver o mundo foi maravilhosa e tem sido maravilhosa, uma experiência muito profunda nas coisas de Deus. E eu tenho um modelo, assim, um exemplo para poder justificar essa minha decisão de contar essa experiência. Você já percebeu quando você lê ali Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, como o apóstolo Paulo sempre aproveitava uma chance para testemunhar da conversão dele? Ele não se cansava de contar aquela história, porque marcou muito a vida dele. Quando você tem um encontro real com Jesus, você não consegue deixar de contar isso para as pessoas. E eu sou um admirador do apóstolo Paulo, então eu vou seguir o exemplo dele. Vou contar um pouquinho também de como foi essa experiência. Se puderem colocar já na tela de apresentação, você vai entender por que eu dei o nome de Filho de Miguel para essa apresentação. Mas antes eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, aí está o título, né? Filho de Miguel, de líder católico a pastor adventista. Você vai entender, não sei se alguém já ouviu essa história, mas eu, de qualquer forma, coloquei numa moldura relacionada com o tema do evento, identidade e profecias. E os convido a abrir a Bíblia comigo em Daniel 12, de 1 a 3. Vamos ler juntos? E aqui nesse trecho, nessa perícope, digamos assim, está o meu verso preferido na Bíblia. Você já vai saber qual é. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Esse é o meu verso preferido. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Os que forem sábios, a Bíblia diz que quem quer ser sábio, peça a Deus. Então não é a sabedoria humana meramente, né? Não é só a acumulação de conhecimento, é a sabedoria que vem de Deus. Aqueles que forem sábios farão o que é mais importante, o que? Vão levar a justiça a muitos. Quem é a justiça? Já dei a resposta na pergunta. Quem é a justiça? Não falei o que é a justiça. Pode falar, quem é a justiça? O Senhor justiça nossa. É Jesus. Jesus Cristo é a justiça. Então, o sábio é aquele que conduz pessoas a Cristo. E quem fizer isso, um dia vai viver eternamente e ser uma luz maravilhosa para todo o universo, como as estrelas o são. Que promessa maravilhosa, né? Então, o evento começou bem, pastor Militão colocou aqui para nós que o adventista não é um eventista, não conhecia essa expressão, e acho que eu vou copiá-la por aí. Não é um eventista, é um adventista, não faz missão, ele está em missão. E se você vive desse jeito, um dia você vai brilhar eternamente no universo de Deus. Que coisa linda, né? Que promessa maravilhosa. E ali diz assim, né? Nesse tempo se levantará Miguel. Quando? No tempo mais difícil, de maior provação. Se você ler o capítulo 11, ele termina falando sobre o rei do norte, o rei do sul, o Armagedon, a batalha final, e aí diz, nesse tempo se levantará Miguel. Quem é esse senhorzinho aí na tela? Foi dele que a minha mãe tirou meu nome. Esse senhor ali, chamado Albert Abraham Michelson, pois é, a pronúncia é essa. Minha mãe não sabia. Minha mãe é que dá a pronúncia para o nome do filho, né? Ela estava lá folheando uma enciclopédia científica que pertencia ao meu pai e um dia se deparou com esse cientista, o Albert Michelson, que foi o primeiro físico prêmio Nobel nos Estados Unidos. Ele calculou pela primeira vez a velocidade da luz. Quanto é mesmo? 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. E a filha dele, a Dorothy Michelson, escreveu esse livro, é a biografia dele, e deu o título O Mestre da Luz. As descobertas do Michelson foram tão importantes que ajudaram um outro Albert, esse sim, mais famoso. Quem é o outro? O Einstein, esse você conhece, né?
Mas eu não sabia que o Michelson ajudou o Albert Einstein em suas pesquisas, né? Sempre tem aquele que faz o trabalho mais pesado, né? Então, o meu nome vem de um sobrenome. Pois é, meu nome é um sobrenome. Michelson é filho de Miguel, ou filho de Michel, ou filho de Michael, né? Depois eu vou voltar um pouquinho a essa questão do meu nome, mas é claro que quando eu descobri isso, eu era criança ainda, eu também adorava aquela enciclopédia, especialmente um volume que tinha a ver com dinossauros, ficava folheando também aquela enciclopédia. Um dia eu cheguei lá e estava aprendendo a ler, Michelson, mãe, que história é essa? Pois é, filho, teu nome vem desse cientista aí. Aí eu fui pesquisar sobre o Albert e fiquei todo vaidoso, né? Oh, que legal, meu nome tem a ver com o nome de um cientista importante, polonês, radicado nos Estados Unidos, primeiro físico, prêmio Nobel. Fiquei todo feliz. E de alguma forma, com certeza, saber disso também me estimulou a conhecer mais a ciência. Eu sou apaixonado por teologia e por ciência. A boa ciência, a ciência de Deus. Gosto de estudar sobre a criação de Deus, biologia, astronomia, o que eu puder entender sobre o universo criado por Deus, eu estou lá. Então, saber disso, sobre o meu nome, com certeza teve uma influência na minha vida, né? Guarde essa informação, tá bom? Depois a gente volta a essa questão. Eu nasci nessa cidade, sou natural de Criciúma, sul de Santa Catarina, tá? Fica ali a uns 200 quilômetros da capital, Florianópolis. E sou de uma geração que cresceu, que passou a sua infância e pré-adolescência na época da chamada Guerra Fria. Tem criança hoje que, quando a gente fala Guerra Fria, pensa que é jogar gelo no outro, né? Uma guerra de gelo. Aqueles que têm a minha idade aí, mais ou menos, sabem que a gente vivia com medo, porque havia de um lado os Estados Unidos e do outro a ex-União Soviética, armados até os dentes com bombas atômicas, não que eles não tenham ainda, né? E ficavam se ameaçando, né? Cada tensão ali entre esses dois polos despertava muito medo na nossa geração. Inclusive lançaram um filme na época, se não me engano, The Day After, o dia seguinte, que mostrava como seria a destruição caso houvesse uma guerra atômica, e a gente morria de medo dessas coisas, né? Me lembro que tinha uma turma de alunos, de colegas nerds na escola. E em vez de no recreio a gente ir para tomar merenda lá, ou para passar um tempo ali conversando, a gente ia para a biblioteca pesquisar sobre como seria uma guerra nuclear. Olha a neura, né? E aí nós dividimos em grupos. Olha, você vai pesquisar sobre geopolítica para entender o que está acontecendo com os países. Você vai pesquisar sobre a radiação nuclear, quanto tempo vai durar sobre a Terra, o que causa no ser humano. Você vai pesquisar sobre os mísseis. E a gente pesquisava, depois se reunia na biblioteca de novo e trazia as conclusões de cada um. E é interessante porque um dos livros de pesquisa do meu grupo de estudos, com 13 anos, 14 anos, era a Bíblia, Apocalipse. 14 anos, a gente queria entender o Apocalipse. Por quê? Porque diziam para a gente que o Apocalipse fala do fim do mundo. Então vamos estudar o Apocalipse. E eu me lembro que a gente chegou a cada conclusão assim, estapafúrdia, né? Para usar uma palavra nova. Nossa conclusão é de que a besta do Apocalipse era o míssil nuclear. Porque lá fala que o poder estava na cabeça, na cauda. Só a cabeça é a ogiva, a cauda é o jato, né, do míssil lá, o propulsor. Então é a besta, só pode ser a besta. E a gente descobriu que a radiação de uma bomba dessas na época duraria mais ou menos uns 42 meses. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mais ou menos aquilo, só pode ser a besta. E interessante que quando tinha reuniões da família, festinha de aniversário, eu falava para meus parentes, meus tios, né? Olha, nós temos que nos preparar. Eu nem sabia o que quer dizer preparar-se, né? Mas nós temos que nos preparar, porque a besta do Apocalipse já está aí, é o míssil nuclear. Aí os meus tios, esse rapaz tem que ser padre, sabe tudo de Bíblia. Não sabia nada, eu queria saber. A intenção era saber, né? E eu falava do que eu sabia. Em 1988, eu sei, não pareço mais só aquele ali do centro, com 15 anos, 16 anos. Eu recebi um convite que mudou a minha vida. Eu fui convidado por um grupo de jovens católico. Eu nasci no lar católico, minha mãe nos levava à missa todos os domingos, meu pai nunca foi de religião nenhuma, católico de tradição, mas minha mãe sempre nos levou à igreja, mas eu ia mais por conta dela. Mas nessa época, nesse ano especificamente,
quando eu recebi um convite para fazer parte de uma encenação de Natal. Só que eu era um rapaz muito tímido. Meu negócio era ficar trancado no quarto, lendo gibi, lendo livros, desenhando. Não era de falar em público jamais. Aí eu perguntei, escuta, tem que falar alguma coisa? Não, você vai ser um rei, um sábio lá do Oriente, você vai trazer um presente para Jesus e já sai de cena. Ok, se é só isso eu faço. Mas eu gostei. A gente sempre fazia orações, ou rezávamos, né? Antes do ensaio. Eram jovens muito bons e aquilo ali mexeu comigo. Tanto é que eu aceitei o convite para fazer parte depois do grupo de jovens. Olha o nome que legal, Gênesis. Já tinha alguma coisa aí, né? Gênesis. Depois me tornei presidente desse grupo de jovens. E aí já comecei a falar um pouco assim em público. Depois já estava falando bastante. Ali já estou ensinando, fazendo o papel do João, né? Apóstolo João. E dessas participações em eventos, em encenações, a que mais mexeu comigo realmente foi uma ocasião em que eu representei Jesus na Via Sacra, na Páscoa. Detalhe, no ano anterior eu tinha sido soldado e eu bati em Jesus. Aí no ano seguinte invertemos o papel e o soldado se vingou de mim, bateu em mim. E eu me lembro, queridos, quando eu estava ali naquela cruz de eucalipto, amarrado, pela primeira vez eu pensei assim mais profundamente no que foi o sacrifício de Jesus. Eu pensei, eu estou amarrado aqui, Jesus foi pregado, teve as mãos e os pés transpassados. Aquelas manchas que estavam ali no lençol eram ketchup. No corpo de Jesus era sangue, o sangue do Filho de Deus. E eu acho que naquele dia, naquela cruz, eu passei por uma conversão. E realmente decidi que eu queria ser padre. Então fui para o seminário católico lá da cidade de Tubarão, que fica próxima de Criciúma. Fiquei um período ali. Eu tinha só 16 anos. E aí, assistindo palestras, orientações, um padre muito sábio, foi bem nesse local aqui mesmo, ele me disse assim: Michelson, você é muito jovem ainda, volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você ainda tiver o desejo de voltar para cá, nós vamos recebê-lo. Se você tiver essa vocação, você será aceito aqui. E eu nunca mais voltei. Eu brinco assim, não foi culpa da minha esposa, porque eu nem a conhecia ainda, tá? Eu fui conhecê-la só depois, quando fui para a faculdade, em Florianópolis. Mas eu percebi que podia servir a Deus de outras formas, né? E assim foi. Bom, aí tem um outro momento que mudou. Veja, teve a conversão na cruz. Eu me apaixonei por Jesus naquele momento, como nunca antes. Mas teve algo ainda mais marcante, que foi no ensino médio, quando eu me matriculei no curso de Química. A minha intenção era ser cientista depois, e aí o que tinha mais perto disso lá na minha cidade era o curso técnico de Química. No ensino médio, então, eu conheci aquele rapaz ali, que está ali, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem mais de perto. Esse loiro aqui era um espécime raro que eu nunca tinha ouvido falar, adventista do sétimo dia. E ele me incomodava. Como assim? Eu era um líder católico, certo? Atuante na igreja. E o Vanderlei era um jovem crente, não sabia bem de que igreja que ele era. Para nós, né, para os católicos, todo mundo que não é católico é crente. Então, ele era um crente evangélico, alguma coisa assim. E sempre que ele podia, entregava na classe folhetos da igreja dele. Não tinha livro missionário na época ainda, mas tinha os folhetos, né? Entregava algum folheto ali, colocava cartaz nos murais dos eventos da igreja dele. Era um cara muito divertido, muito amigo e ao mesmo tempo muito comprometido com a fé dele. E aquilo me incomodava, porque eu pensava, eu não estou fazendo isso que ele está fazendo. Ele prega, ele fala da Bíblia e ele parece conhecer muito bem a Bíblia. E aquilo me incomodando. Um dia eu estava conversando com um amigo que era testemunha de Jeová, na escola, debatendo sobre algum assunto, não sei se divindade de Cristo, alguma coisa assim. E o Vanderlei se aproximou, se intrometeu na conversa e começou, na minha ótica, me defender. Eu achei interessante, peraí, ele é crente e está me defendendo com a Bíblia, mostrando algo que eu já aceitava, mas que eu não sabia defender, que Jesus é Deus. Depois de algum tempo o testemunho de Jeová se afastou e ficamos ali conversando, Vanderlei e eu. Ali começou a nossa amizade. E a certa altura da conversa ele fez uma pergunta que mexeu lá nas minhas entranhas. Michelson, eu percebo que você tem interesse por assuntos religiosos da Bíblia. Você quer estudar o Apocalipse comigo?
que você acha que eu pensei? Do que eu lembrei? 4 anos antes, criança ainda, lá na escola, com um grupo de nerds na biblioteca, querendo entender o Apocalipse. E de repente aparece um jovem que eu vi que entendia muito de Bíblia e me oferece isso. Só que eu tinha preconceito. Eu pensava, mas o que esse crente quer me ensinar? Eu sou um líder da igreja. Como é que é esse estudo bíblico? Eu vou lá na sua casa? Não, lá em casa você não vai. Você tem umas folhinhas aí, umas guias de estudo, né? Você me entrega essas guias de estudo bíblico aí, eu vou estudar na minha casa sozinho com a minha Bíblia Paulinas, católica, com imprimatur do arcebispo lá. Se tiver de acordo com a minha Bíblia, eu continuo, senão a gente termina por aqui essa conversa. Peguei, tá bom, você quer assim? Pega aqui, lição número 1, Seminário Revelações do Apocalipse. Levei para casa e comecei a folhear minha Bíblia, acompanhar os textos. Minha intenção, no fundo, era mostrar que ele estava errado. Olha o que deu. Gente, eu me lembro assim com emoção, sabe? De como a atmosfera do meu quarto mudava quando eu abria a Bíblia e começava a estudá-la. Do meu jeito, como eu conseguia fazer. Hoje eu sei que os anjos de Deus estavam lá abrindo a minha mente. Era um momento muito solene aquele. Depois, com o tempo, aceitei que ele fosse lá em casa, começamos a estudar juntos, e era assim, isso eu quero valorizar. Quantos aqui teriam paciência para estudar a Bíblia com alguém por 3 anos, sem desistir? Eu fui esse osso duro aí para o Vanderlei, e ele não desistiu de mim. A gente às vezes é meio ansioso, né? Quer que a pessoa já aceite uma mudança tão radical em 5 meses, 6 meses, e nem todo mundo é assim. Nós temos que respeitar o tempo das pessoas. Alguns vão levar talvez quase uma vida, e nós temos que ter paciência e amá-los, amar as pessoas. E o Vanderlei teve essa paciência. Muitas vezes, sabe, alguém aqui já enfrentou 1 grau, 0 grau? Aqui é meio difícil, né? Mas a minha cidade faz 0 grau, faz 1 grau no inverno, assim como faz 30, 35, 40 no verão. É um extremo ao outro. E muitas vezes no inverno o Vanderlei pegava a sua bicicleta velha, sexta-feira à noite, ia lá para casa e ficávamos até madrugada estudando a Bíblia. Quase toda sexta-feira, chovesse ou não, fizesse frio ou não, ele estava lá. E um dia depois, tempos depois, me revelou: eu ia na sexta porque eu não queria que você saísse sexta-noite para a balada, ou para o bar, para beber, ou qualquer coisa assim. Eu estava lá para te prender. Sim, obrigado. Não que eu fosse dessas coisas, mas ele garantia que eu fosse guardar o sábado, antes mesmo de eu ainda ter decidido pelo sábado. Interessante, né? Então foi um servo de Deus, o Vanderlei, tá? Então, que sirva de exemplo para vocês, adventistas. Seja missionário onde Deus te colocou. É na escola? Lá na escola. Deve ter muitos Michelsons lá querendo conhecer a verdade. E quem sabe não vai ser você o instrumento, né? Saia da sua zona de conforto, encare a missão, seja amigo, seja um cara legal, uma pessoa legal, e ao mesmo tempo um pregador do Evangelho. Tenho certeza de que Deus vai trabalhar por seu intermédio. Talvez eu não estivesse aqui agora. Deus tem muitos meios, né? Claro. Mas eu não sei qual seria a minha história se naquele ano, naquela escola, aquele jovem tivesse se acovardado ou se calado. Percebeu? Ou então Deus podia ter usado outra pessoa, mas ele teria perdido o privilégio de ter evangelizado mais uma pessoa. Então, Deus quer usar você. Não importa onde você esteja, Deus quer usar você. E eu espero que ao voltar desse evento, você volte com essa diretriz para a sua vida. Senhor, eu quero ser um instrumento teu, para alcançar pessoas que estão precisando da tua palavra. Os que a muitos ensinam a justiça, um dia brilharão eternamente, como as estrelas, diz a palavra. Descobertas chocantes que eu fiz ao longo desses 3 anos de estudos, porque foi assim, o Seminário Revelações do Apocalipse foi o primeiro. Eu fiz, acho que todos os estudos bíblicos que podia, na época, né, que a igreja tinha na época, só que assim, quando chegava no apelo, eu sempre recuava. Eu gostava dos estudos, mas quando o Vanderlei vinha com apelo, você tem que se entregar, você tem que ser batizado. Não, vamos deixar para outro dia. Eu correndo da decisão final. Mas algumas descobertas para mim foram muito chocantes. E eu vou compartilhar com vocês poucas delas. E eu escolhi essas a dedo, por quê? Porque nós estamos vendo um fenômeno curioso em nossos dias. Aqueles que acompanham aí as tendências e as discussões na internet devem estar percebendo isso. Um reavivamento da apologética católica. Alguém já percebeu isso?
canais já, né? E alguns canais até que trazem conteúdos que não parecem ser religiosos, mas que apoiam frontalmente essa apologética católica, como, por exemplo, Brasil Paralelo, que apoia, sim, o catolicismo tradicional. Canais que defendem, que querem recontar a história, um revisionismo histórico, tentando dizer que a Inquisição não foi tudo aquilo, e por aí vai. Eu não imaginei que chegaríamos num momento em que teríamos que, de novo, falar sobre purgatório, falar sobre a Assunção de Nossa Senhora, falar sobre o primado de Pedro, falar sobre os livros apócrifos. Você sabe falar sobre isso com alguém? Consegue conversar com alguém sobre livros apócrifos, por exemplo? E se alguém te falar assim, mas a Igreja Católica é que nos legou o cânon sagrado, a Bíblia, vocês protestantes usam a Bíblia que é católica, você sabe responder essa questão? Você sabe falar sobre isso? Percebeu? Então, nós temos que continuar sendo o povo da Bíblia. Precisamos ser pessoas que estudam os assuntos, não só para o nosso consumo pessoal, mas para poder abrir olhos, para poder ensinar a palavra às pessoas e mostrar-lhes qual é o caminho verdadeiro. Então, por exemplo, quando eu descobri que a Assunção de Nossa Senhora, e eu falo isso com todo o respeito aos católicos, nem sei se talvez haja algum aqui conosco nesse momento, ou que vá assistir depois dessa gravação, mas eu falo isso com todo o respeito, porque eu já fui católico e tenho muitos bons amigos ainda hoje lá na Igreja Católica. Mas uma coisa é a amizade, outra coisa é o que está na Palavra de Deus, o que é a verdade. E um dia o Vanderlei me colocou na parede e disse, olha, Michelson, sinto muito, mas isso que você está falando aí não está na Bíblia. Ou seja, que Maria teria sido levada ao céu e que ela teria sido concebida sem pecado. Eu disse, mas está na Bíblia sim. Eu sempre aprendi desse jeito, eu vou mostrar para você. E fui para casa, folhei a Bíblia de capa a capa, perguntei para os meus amigos católicos, para os meus amigos padres, até que um amigo padre disse assim, não, Michel, isso não está na Bíblia não. Isso é um dogma da igreja. É algo da tradição da igreja. E em 1950, por ali, o Papa da época, ele então bate o martelo e diz, foi assim. O quê? 1950? Como assim? É uma tradição, não é bíblico? O que eu vou dizer para o Vanderlei agora? Quem é esse Vanderlei? Deixa para lá. E aí tive que baixar a cabeça e dizer, Vanderlei, você tem razão, não é bíblico. Pois é, Michelson, para os católicos a tradição está praticamente em pé de igualdade com a Bíblia. Então, a ideia dos santos, a história dos mártires católicos, para eles está ali em pé de igualdade com a Escritura. E isso para mim foi realmente algo chocante. Tive que entender que não era bíblico. O purgatório, que eu sempre achei realmente uma coisa muito estranha, mesmo quando era católico. Assim como também achava estranho, por exemplo, venerar imagens, né? Enfim, eu não achava assim muito correto, mas ia junto com os meus correligionários. Quando eu entendi melhor, estudando esse assunto, que na verdade o purgatório não é destinado aos perdidos, tá? Aos perdidos é o inferno. O dogma católico, que é baseado não na Bíblia, mas basicamente num livro apócrifo chamado Segundo Macabeus, o dogma ensina o seguinte, que o purgatório é para quem é salvo, mas ainda não se purificou totalmente de seus pecados. Ele não pode ir para o céu. É um salvo meio manchado ainda, ele não pode chegar à presença de Deus desse jeito. Então ele tem que passar por um tormento. No passado, a Idade Média era mais fogo mesmo. Hoje eles deram uma remodelada na coisa, porque parece que fogo é muito drástico, né? Mas é sofrimento. Para que ele seja aperfeiçoado e possa depois ir para a glória. Se eu fosse contar detalhes de coisas que alguns beatos e santos católicos já escreveram sobre esse assunto, sonhos que eles tiveram, visões que eles tiveram. E é interessante porque muita gente nos condena, porque vocês têm Ellen White, né? Uma profetisa que teve sonhos e visões. Interessante, porque os pentecostais que falam isso contra nós, tem um monte de profeta lá dentro, né? E os católicos têm um monte de beatos e santos que tiveram um monte de visões também, assim, das mais estranhas possíveis. Enquanto lendo Ellen White há mais de 30 anos, eu vejo coerência com a Bíblia. Mas enfim, esse é só um pequeno parênteses. Esse dogma do purgatório é algo bem complicado, não é bíblico e, pior, mancha o caráter de Deus. Que pai é esse que permite que filhos fiquem lá sofrendo, sendo castigados, para só então poderem estar na sua presença? Eu não aceitaria um pai desses como sendo um pai de amor.
Não dá. Assim como eu não aceito um pai de amor que mantém pessoas queimando para toda a eternidade no inferno, porque pecaram 30, 40, 50 anos aqui na terra. A justiça está no seguinte: aceitou o plano de salvação, vida eterna. Rejeitou conscientemente, desprezou o plano de salvação, morte eterna. O mal não se levantará segunda vez. Os ímpios serão como cinzas debaixo dos pés dos salvos, como diz Malaquias. A chama não é eterna em duração de tempo, mas em consequência. Ali não se volta, dali não se volta. Obrigado. Então, essas coisas foram, assim, tendo um impacto grande na minha vida, porque eu pude comparar esses dogmas com a Bíblia e perceber que não tem nada a ver com a Bíblia. O assunto purgatório, se você quiser mais detalhes, em meu canal no YouTube, é só procurar, põe no buscador a palavra purgatório. Você vai encontrar uma palestra que eu apresentei de mais de 1 hora só sobre esse assunto. É importante que você saiba. Talvez você se depare em algum momento com alguma pessoa sincera, que crê nessas coisas. E você precisa conversar com ela, dialogar com ela. E oferecer algo diferente do que ela pensa com base na palavra de Deus. Outro assunto delicado. Bom, aí eu poderia apresentar várias passagens, né, que refutam o dogma do purgatório. Eu acho que nem preciso gastar muito tempo com isso com vocês, né? Mas olha só, João 19:30, está consumado, tetelestai, usado em documentos legais, significava está pago totalmente. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, tetelestai. Está consumado, o perdão te é conferido. Outros textos falam sobre purificação. Jesus morreu e derramou seu sangue para nos salvar uma vez por todas. Rapax, no grego. Na cruz a nossa dívida foi paga. Então você não precisa se penitenciar, não precisa pagar alguma coisa adicional, purgar alguma coisa. Você é aceito em Cristo como nova criatura, amém? Esse é o ensino bíblico, e esse é o pai de amor que ensina isso na Bíblia. Há vários textos que eu poderia mencionar sobre essa questão, né? A redenção foi realizada, reconciliação com Deus por meio da morte de Cristo, a purificação. Olha quantos textos falam sobre purificação. Quem é perdoado é purificado. Quem é justificado, ele é limpo diante de Deus. Vá, você está perdoada, tenha uma vida de santidade agora, não peques mais. É isso que Deus nos oferece. Isso é libertador. Agora, aquele dogma não, aquele dogma é amedrontador. A questão da formação do cânon, você sabe qual é a história da formação do cânon? Será que a Bíblia caiu do céu assim prontinha? Em capa de couro? 66 livros? Como é que foi? Você sabe explicar isso para as pessoas? Qual a origem da Bíblia? Como que ela foi composta? O que é inspiração? Você tem que saber disso, porque, afinal de contas, a sua vida não é fundamentada nesse livro? A minha é. Eu escolhi fundamentar a minha vida sobre esta base. E como adventista, eu entendo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas se essa base, ela fundamenta a minha existência, eu tenho que saber se essa base é segura. E eu dediquei muito tempo da minha vida estudando a Bíblia, estudando a arqueologia bíblica, estudando os fundamentos da palavra e a formação do cânon. E é importante saber disso porque muitos apologetas católicos dizem que a Bíblia tem 72 livros e que ela é um legado da Igreja Católica. Ora, quando o Antigo Testamento foi escrito, não tinha nem Igreja Católica no mundo. Já começa aí, né? E tem muito mais coisas que poderiam ser ditas sobre isso. Então, se você também tiver curiosidade, eu aconselho que você tenha. Vá lá ao meu canal também, coloca lá Cânon Sagrado. Você vai encontrar essa palestra, mais ou menos 1 hora também sobre esse assunto. Você precisa saber. Queridos, nós não podemos ter uma fé tão superficial que seja tipo assim, eu creio e pronto. Ou eu nasci na igreja, meus pais são adventistas, eu também sou. Não dá certo isso. Não funciona assim. Os que pensam assim poderão passar por uma experiência tão chocante que eu tenho visto por aí, que é de adventistas se tornando evangélicos ou até católicos. Já viram isso? Já assisti alguns vídeos aí de testemunhos. O curioso é que geralmente o tema não tem que ver com doutrina ou com questões de convicção. Geralmente é mais por experiência, alguma coisa mais mística. Mas enfim, pessoas que estão saindo da igreja e indo para outras crenças. Por quê? Fé frágil, fé pouco fundamentada, não conhecem sua história, não têm uma identidade bem fundamentada. E eu diria, isso é um perigo, tá? Porque o diabo, assim como os predadores, sempre vai atacar as ovelhas mais frágeis do rebanho. Ele sempre fica à espreita de ver aqueles que estão mais fragilizados por uma fé
pouco fundamentada. Então, por favor, saia desse evento com essa motivação. Eu preciso saber no que eu creio. E por que eu creio? Por que você é adventista? Porque é legal ter amigos, porque tem eventos, né? Eventos interessantes, e eu gosto de estar lá. Qual é a tua motivação? O que te faz ser um adventista? Pense nisso. Se você não tiver uma resposta ainda, você tem que sair desse evento com essa resposta. Tá bom? Outro assunto, questão dos livros apócrifos. Por que a Bíblia católica tem livros a mais do que a Bíblia hebraica e a Bíblia, digamos, protestante, que basicamente segue o cânon hebraico? Por quê? Qual é a história disso? Será que eles têm a mais ou nós que temos a menos? Por que os apócrifos não são tidos por nós como livros inspirados? Quais os motivos disso? Você precisa saber disso. Porque muitos dogmas católicos, eu vim saber disso depois, estão fundamentados não na Bíblia, mas nesses livros que são meramente históricos. Livros que falam de magia, livros que falam coisas contrárias à Bíblia, como oração pelos mortos. Aí fica fácil, né, você sustentar dogmas, dizendo que estão nas Escrituras, mas não as Escrituras originais. Percebeu? Você tem que saber disso, para poder, com todo respeito, mas com firmeza, responder. O que diz 1 Pedro 3,15 mesmo? Ou é 2 Pedro 3,15? Estar prontos para dar a razão da esperança que nós temos, mas fazer isso com mansidão. Isso é um desafio que a Bíblia nos apresenta. Estar prontos para dar a resposta, a razão. Você sabe dar a razão da sua fé? Outro tema que vale a pena você conhecer muito bem, sobre o sábado. Ah, mas eu já guardo o sábado. Sim, eu sei que você guarda o sábado, louvado seja Deus por isso. Mas você sabe por que você guarda o sábado? Ou você saberia, num debate, caso você seja levado a isso, defender biblicamente a guarda do seu sábado? Saberia? Ou você vai passar a ideia de que também é uma tradição da sua igreja? Nós temos que conhecer muito bem esse assunto, até porque, à medida que o fim se aproxima, esse tema será objeto de debate, né? Vai ser um ponto de controvérsia, como diz Ellen White. Então, você tem que estar pronto. Lá em Recife, não sei quantos viram esse vídeo, eu estava lá no evento, e aí chegou um pessoal da TV Globo. Já viram esse vídeo aí na internet? Procura lá, eu coloquei no meu canal, né? Que matéria bem feita, que reportagem legal. Eu louvei a Deus, porque a repórter foi muito fiel em tudo que ela viu ali. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava lá fazendo minhas palestras, aí chegou o pessoal digamos que fosse o pastor Gilberto, assim, que está organizando o evento, chegou para mim assim lá no cantinho e falou: pastor, tem um pessoal da Globo aí que quer entrevistar alguém, vai lá. Foi assim, gente. Eu não fui lá preparado para isso. Mas pensei, olha que grande oportunidade. Aí no intervalo, de uma palestra para outra, eu fui lá à porta da igreja, e ela me perguntou um monte de coisa, a repórter. Entre elas, claro, eles sempre cortam 90%, não dá tempo de colocar tudo na matéria, mas eles pegaram um trechinho muito legal. Eu louvei a Deus pela oportunidade. E foi a queima-roupa. E aí, se fosse você? Está preparado? Em algum momento você pode também ser enquadrado por um repórter aí, né? Ou um amigo na faculdade, ou um colega no trabalho. Por que você guarda o sábado? O que você vai responder? E essa foi basicamente a pergunta dela. Por que os adventistas guardam o sábado? Eu me preocupei em apresentar as razões bíblicas e também mostrar que é uma bênção para nós. Que é um dia maravilhoso e que ele tem um sentido social, espiritual, de assistência às pessoas doentes, por exemplo, né? Tentei mostrar essa realidade. Você está preparado para essas coisas? Então, precisa estar. Outro tema, o primado de Pedro. Eu pensava assim, mas peraí, quem é esse crente para querer dizer coisas para mim? A Igreja Católica está fundamentada em Pedro, que é a rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que foi bem isso que Jesus disse mesmo, que Pedro era pedra? Pedro é pedregulho, né? Petrus. E pedra é Petra, rocha, firme, forte. Os discípulos mesmo disseram, né, que ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Cristo. Como que alguém agora pode aceitar que um ser humano falível, que dali pouco tempo já seria recriminado por Jesus, sai, afaste de mim, Satanás, uma pedrinha tão volúvel? Pois é, mas esse é um texto fundamental na teologia católica para dizer que a Igreja Católica está fundamentada sobre Pedro, e os papas seguintes seriam então os sucessores dele, sucessão apostólica.
Você sabe responder com educação essa questão? Sabe fazer uma exegese correta desse texto na Bíblia? Para mostrar para os nossos queridos irmãos católicos que o fundamento é Cristo, não são seres humanos falíveis, que a rocha, a pedra angular é Jesus, não um ser humano, que a igreja não pode ter um líder humano, a igreja não pode ter um dono, a igreja pertence a Cristo. Você sabe ensinar isso na Bíblia? Estão vendo como são questões importantes e delicadas? E um ponto que me pegou de forma muito particular, porque eu era isso, eu era um evoteísta, eu sempre criei em Deus, eu nunca fui um ateu, mas eu acreditava em Darwin também, e eu tentava conciliar o evolucionismo com a Bíblia. É óbvio que quando você tenta fazer isso, um dos dois vai ser arranhado. No caso, a Bíblia sai prejudicada, porque ela tem que ser relativizada, especialmente os capítulos 1, 2, 3 de Gênesis. Olha só, esse aqui é um livro mais ou menos recente, da editora Paulinas, Fé Cristã e Pensamento Evolucionista. Então, o teólogo espanhol Afonso Garcia Rubio, que é um organizador dessa obra, ele busca ali nesse livro conciliar a fé cristã com a teoria da evolução. Ele defende que a teoria da evolução não exclui Deus, mas pode ser vista como um processo guiado pela providência divina. A criação não teria sido ato único e instantâneo, mas um desenvolvimento ao longo de tempo, bilhões e bilhões de anos, conforme as leis naturais estabelecidas por Deus. Ele se alinha à perspectiva do evolucionismo teísta, que aceita o arcabouço da evolução darwinista, mas rejeita o materialismo ateu associado a ela. O autor propõe uma leitura simbólica do Gênesis, rejeitando o criacionismo literal. Ele sustenta que a alma humana não é produto da evolução, mas o dom direto de Deus, ponto onde a intervenção divina é clara e necessária. Ou seja, a ideia é que Deus cria a primeira forma de vida, ela vai evoluindo com o tempo. Então houve mortes antes do pecado, porque o registro fóssil para eles mostra isso. Até chegar ao Homo sapiens, quantas criaturas morreram antes? Então, a morte foi criada por Deus? Olha que absurdo. Aí quando chega lá uma criatura que Deus viu que era mais ou menos, bom, esse aqui já está interessante, Deus coloca uma alma dentro dele e esse passa a ser um Adão. Dois erros graves aqui. Primeiro, da própria evolução. Segundo, da alma imortal, que é uma mentira satânica. Você percebeu? Como a evolução teísta é complicada? Eu pensava assim, eu era isso. E foi um choque para mim perceber que essa ideia, ela viola totalmente a teologia bíblica. Pecado não existe nesse caso. A morte é inerente à criação de Deus. Deus é um tirano. Não é só esse autor não que pensa assim, tá? Olha só, vou pegar aqui os últimos 4 papas, para você ver que não é uma posição de um autor, de um pensador ou de um teólogo. Os papas pensam assim. Olha só, Papa Pio XII. A evolução teísta era aceita, né, permitida a discussão sobre evolução quanto ao corpo humano, mas a alma não, ela é criada por Deus, está vendo? Primeira abertura oficial da igreja à teoria da evolução, com algumas reservas teológicas. Aí chega João Paulo II, a aceitação do evolucionismo como teoria científica válida, reafirmou que a alma humana não é produto de evolução, mas criada por Deus, defendia a evolução teísta. Aí Bento XVI, que foi um grande teólogo católico, admitia a possibilidade da evolução biológica como um processo pelo qual Deus poderia ter criado o corpo humano. Reconhecia que há evidências para mudanças ao longo do tempo das espécies. E Papa Francisco apoiou a teoria da evolução, desde que se entendesse que Deus é o Criador e que a evolução é um instrumento de sua vontade. Não posso aceitar que seleção natural, morte dos menos aptos, seja da vontade de Deus. O meu Deus diz assim, até os pardais estão sob o seu olhar. Ele cuida. Jesus cuidava dos mais fracos. A evolução diz que os mais fracos morram, para que a seleção natural aprimore a nossa espécie. Não dá para aceitar essa coisa, não dá. A interpretação do Gênesis pode ser simbólica, mas deve preservar o ensinamento de que Deus é o Criador de tudo. Deus criou, mas criou por meio da evolução. Eu pensava assim, até perceber que isso é um absurdo total. Não faz sentido. E ataca o próprio caráter de Deus. Esse é um gráfico que um amigo meu, designer lá na CPB, trabalhamos juntos, ele é o designer da Vida e Saúde, eu sou o editor, preparou para me ajudar nessas palestras. A parte de cima, que está ali em um tom de verde ali, né? Ela tem que ver com a visão bíblica criacionista que hoje eu tenho, que você também, creio, aceita. E a parte de baixo ali em laranja,
seria a visão de uma criação metafórica, alegórica. Adão e Eva não existiram, a evolução teísta. Querem ver como é que funciona? Se nós pensarmos de forma criacionista, nós entendemos que houve um Éden original, Deus criou a vida deste mundo em 6 dias literais de 24 horas, a palavra ion ligada a um número só pode ser traduzido como dia literal de 24 horas, e o 7º dia, o sábado, um memorial dessa criação literal. Aliás, não faria sentido algum guardar o sábado se não fôssemos criacionistas bíblicos, porque o mandamento associa a guarda do sábado à criação. Lembra-te do sábado para santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. É por isso. Então, se não houve criação como está no Gênesis 1, para que guardar o sábado? Percebeu? O inimigo sabe onde deve dar um chute. Se ele chuta, a primeira pedra derruba tudo. Se ele consegue derrubar ou fragilizar na sua mente o fundamento que é Gênesis 1, 2, 3, ele consegue derrubar toda a teologia bíblica, ainda que as pessoas levem a Bíblia para a igreja debaixo do braço. Quantos crentes andam por aí com a Bíblia debaixo do braço, mas não creem no fundamento dela? Uma prova disso é que não guarda o sábado. Muito bem, então se é assim, Gênesis 3, o capítulo mais triste da Bíblia, fala da queda, do pecado. E aí, por causa do pecado, dessa reprovação no teste, é que Jesus veio morrer pela humanidade. Por que Jesus morre na cruz? Por causa do pecado. Mas se o pecado está naquele capítulo que seria alegórico, Jesus não veio morrer por pecado coisa nenhuma, ele passa a ser apenas um revolucionário. E eu fui adepto da teologia da libertação. E basicamente Jesus era visto assim mesmo, sabe? Como um Che Guevara judeu. Um agitador político que foi morto pelo Império Romano. Quanta gente pensa assim sobre Jesus? Por quê? Não veio morrer pelos pecados? Teve outra causa então para a morte dele, né? A tumba está vazia, porque ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. A tumba está vazia. E por isso nós temos fé de que Jesus voltará e vai nos ressuscitar se morrermos, ou nos transformar se estivermos vivos. Amém? A tumba vazia é o maior argumento do cristianismo. E ele prometeu então que vai voltar, e enquanto não vem, nós somos os 3 anjos que anunciam as mensagens para o mundo que está caminhando para o abismo. Essa é a visão criacionista, que faz todo sentido à luz da Bíblia. Mas se você quiser abraçar a evolução teísta, fica complicado. Aí os dias passam a ser eras. Milhões, milhares, não sei, eras. A evolução acontece ao longo de supostamente milhões de anos, então tem que ser eras, não pode ser 6 dias. Bom, se foi assim, então não houve pecado, porque o pecado está, repito, narrado no capítulo 3, que faz parte do bloco supostamente alegórico. Então não houve pecado. Ok, então Jesus veio fazer o quê? Como eu disse, veio para morrer por uma causa política, incomodou as autoridades e mataram ele. E se ele morreu e não era tudo o que dizia ser, a tumba está fechada. Ou então, ele desceu da cruz, como dizia Dan Brown, no livro Código da Vinci, desceu da cruz e casou com Maria Madalena. Olha os absurdos que começam a aparecer. E se a tumba está fechada, ou se ele desceu da cruz e morreu depois como ser humano, não faz sentido nenhuma das suas promessas. Não fazem sentido. Voltar para quê? Voltar o quê? E se Jesus não vai voltar, e nós estamos cada vez piores como humanidade, o que resta para nós? Para alguns, esperar a ajuda de extraterrestres. Não é? Quantos ateus têm essa esperança de que um dia uma raça superior vai vir aqui e nos tirar do atoleiro? É uma vã esperança, né? Percebeu as implicações da coisa? Se você mexe na origem, você perde o destino e você não sabe por que existe. Antes eu pensava que eu tinha vindo de uma caverna, que eu era um animal racional, talvez um macaco pelado. Hoje eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, manchada pelo pecado, um dia será restaurada, mas sou um filho de Deus. Nós viemos de um jardim, não de uma caverna, e isso confere sentido, confere importância para nós como seres humanos, certo? Bom, eu estava então já convencido, mas não convertido. 3 anos de estudos, não tinha mais por que duvidar do que eu estava aprendendo na Bíblia. Já era um criacionista, já concordava com o sábado, embora não guardasse ainda.
Deus teve que permitir que 3 ou 4 coisas bastante contundentes acontecessem comigo para eu cair na real. Primeira delas, o Vanderlei, não sei se ele fez isso de caso pensado, mas acho que Deus é que levou ele a fazer isso, né? Isso é discipulado, tá? Que eu vou falar agora. Ele me convidou para dar estudo bíblico com ele, e eu nem era batizado ainda. Disse, mas Vanderlei, eu posso? Pode, vamos comigo. Ele queria mesmo um amigo para ser uma dupla missionária, e começamos a fazer planos. Escolhemos um bairro lá de Criciúma, ficava numa montanha, a gente ia a pé, no verão, quente também lá, né? Chegava tudo suado, cansado, mas era gostoso, eu comecei a gostar daquilo. Só que teve uma vez em que a gente foi fazer uma pesquisa bíblica para conseguir interessados em estudar a Bíblia. Visitamos dezenas de casas, ninguém aceitou. A gente estava voltando para casa, cansado, sentamos numa pedra assim à beira do caminho, sentamos ali, secando o suor da testa. Eu olhei para o Vanderlei e falei, amigo, o que aconteceu? A gente fez tudo certinho como você me ensinou, a gente bateu na porta, né, com firmeza ali, sem bater com muita força, demos um passinho para trás, aí a pessoa veio, a gente apertou a mão dela firmemente, fizemos a pesquisa, e quando chegava na pergunta lá, você quer estudar a Bíblia com a gente? Não. O que houve? Aí o Vanderlei, ele olhou para mim assim, falou, você não sabe não? Não, você não estava perguntando. Como é que você quer ensinar a palavra para as pessoas se você ainda não pratica o que você aprendeu? Se você ainda não se entregou totalmente a Jesus e não foi batizado? Como é que você quer ensinar o que você não vive? Fala sério, um tapão, né, na cara, né? Eu precisava disso. Eu baixei a cabeça e pensei, ele tem toda a razão. Que hipócrita que eu estou sendo. E Deus deixou acontecer isso. Outra, um acidente. Primeira vez que o meu pai tinha comprado um carro zero, Uno 1990, primeiro carro zero da família. Ele teve um monte de carro velho antes, vivia trocando de carro, aí em 90 ele comprou um carro zero. Eu não tinha ainda idade para, não tinha carta, aqui fala carta ou carteira? Carteira, igual Santa Catarina. São Paulo o pessoal fala carta, não sei porquê. Carta a gente lê, né, aquelas cartas, né? Tá, mas eu estou lá, eu uso, né, a palavra também, mas é carteira de motorista. Eu não tinha ainda, mas meu pai dava umas voltinhas, assim, eu lavava o carro e dava uma voltinha no quarteirão, só que ele nem sabia, eu dava a volta na cidade inteira, às vezes. E um dia, encerramento do curso de Química, festinha de encerramento, formatura. Sexta-feira à noite. Eu já sabia que não devia estar lá. Mãe, deixa eu pegar o carro? O pai não estava em casa. Seu pai não está em casa. Mas ele sempre deixa. Você que sabe. Peguei o carro, fui para a festinha, chego lá, faltava uma caixa de som. Deixa que eu vou buscar. Todo novo motorista quer motivos para sair com o carro, né? Deixa que eu vou buscar. Tinha que atravessar a cidade para pegar a caixa de som, trazer para a festa. Quando eu estava fazendo uma curva, 4 faróis alinhados. O que é isso? Carro com 4 faróis não é. Um carro ultrapassando o outro, em alta velocidade. Aí, eu que era bom com videogame, jogava Atari, lembra? Calculei tudo. Ok, eu vou tirar o carro para a direita, tem um muro enorme aqui, mas eu não vou chegar até o muro, tem um gramado. Eu vou subir no gramado, lá na frente tem uma árvore. Eu vou até perto e desvio e volto para a estrada. Perfeito. Manobra perfeita, eu era bom no enduro. Corrida de carro. Quando eu saio para o gramado, no freio, escorrega. E a árvore começa a se aproximar. E quando você está numa situação dessa, parece que é câmera lenta, né? Não vai dar tempo, não vai dar certo. Pá, bate na árvore, de frente. Eu desci do carro, olhei o estrago, pus a mão no capô, assim, não me veio nenhum palavrão na mente naquele momento, só pensei uma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Hoje é sábado. A festa acabou para mim, fui para casa, ainda dava para dirigir, embora tenha entortado a barra de direção, dirigi assim. Aí tive que pagar a franquia, graças a Deus meu pai tinha colocado no seguro, o carro. E aquele sábado, às vezes eu ia à igreja de manhã, não podia, eu tive que ir ao mecânico para resolver essa situação. Deus deixou. Outra situação, eu estou passando um pouquinho do tempo, mas aí eu vou falar com outro pregador que vai ter 50 minutos, eu encurto o tempo dele lá. Que serei eu mesmo. Eu era viciado em cinema. Era assim, ia à missa das 7, terminava a missa, a gente corria para o cinema. Mas eu entendi que já não compensava mais, não era mais
não estava mais de acordo com as minhas convicções ir ao cinema. Eu pensei, eu vou me despedir do cinema, eu vou assistir o último filme. Qual que estava em cartaz? Ghost. O que o cara faz, né? Ghost, filme espírita. Terminou o filme, eu sabia que era tudo mentira, mas eu saí chorando, com dó do cara, E aí uma amiga, ela morava meio longe do cinema, os demais amigos iam em uma direção e essa amiga teria que ir sozinha para casa. E já era, acho que 11 da noite, eu falei, eu vou levar você em casa, tá muito tarde. E uma coisa legal é que os rapazes do grupo de jovens, a gente se sentia assim muito importante, porque os pais das meninas do grupo de jovens só deixavam elas saírem à noite com a gente. A gente levava uma por uma em casa. E isso foi bom, assim, me marcou positivamente, né? A responsabilidade, cavalheirismo, né? O cuidado, enfim. Enquanto caminhávamos para a casa dela, ela começou a me contar que estava acontecendo uma coisa estranha na família, com o pai dela. Ele falava com a voz da avó que havia falecido. E eles estavam preocupados, não sabiam entender aquele fenômeno, estavam até pensando em se tornar espíritas. E eu pensei, e agora? Eu sei o que está acontecendo, eu conheço a Bíblia. O que é pior, dizer para ela que não é a avó e é o diabo? Mas eu vou dizer, está na Bíblia. E comecei a citar para ela todos os textos que eu tinha já estudado e aprendido. Que os mortos estão num estado de inconsciência, que os mortos não podem participar do que acontece aqui no mundo dos vivos, não sabem coisa nenhuma. E que quem faz isso para continuar mentindo a respeito de uma suposta alma imortal é o diabo, que se transforma em anjo de luz. E fui pregando para ela, e de repente, eu que era um jovem muito saudável, nunca tinha tido nenhum problema assim respiratório, perdi o fôlego. E eu senti uma mão pesada no meu peito, assim, me pressionando, não conseguia mais falar. E comecei a suar frio, era frio, inverno, estava com uma roupa de lã e suava. Ela viu que eu estava pálido, e quando chegamos em frente à casa dela, ela falou, quer entrar? Você não está bem? Eu falei, não, eu quero ir embora. Parece que alguma coisa dentro da casa dela ia me destruir. Eu nunca senti uma coisa desse tipo. Voltei para casa apavorado, parecia que nas calçadas alguém ia saltar sobre mim. Quando cheguei em casa eu me amaldiçoei, porque eu escolhi morar no porão. Meu quarto ficava no porão, eu tinha que descer uma escada no escuro. Aí desci, fui para o quarto, acendi a luz correndo, caí de joelhos, chorando. Eu tinha entendido. E a minha oração, não lembro bem qual foram as palavras, mas foi mais ou menos assim, Senhor, me perdoa. Como eu tenho sido hipócrita de querer pregar para as pessoas algo que eu não estou vivendo. Eu não me entreguei ainda totalmente a Ti, eu tenho medo do que vão falar de mim, de como os líderes da igreja vão falar de mim. Eu não tenho coragem, Senhor, me perdoa. E eu entendi que o inimigo é poderoso, que ele podia ter me destruído naquela noite assim com um peteleco, mas só não aconteceu isso porque Deus me preservou, me protegeu. Então não me fale que o grande conflito não é real, que essa batalha não existe, que é tudo que a gente vê apenas é o que existe. Não, o grande conflito é real. O tempo todo anjos do mal e anjos do bem estão disputando a tua vida. Faça escolhas conscientes do lado de Deus, porque nós somos menos que palha nesse conflito. Só que com Deus tudo podemos, amém? Com a armadura de Deus nós somos invencíveis, mas sem Ele não somos nada. E o último evento foi uma missa. Eu ainda ia à missa, interessante, eu ia ao culto na igreja adventista, depois corria para a missa, porque eu queria levar para casa o folhetinho da missa, para dizer para a mãe, eu fui à missa, mãe, porque a minha mãe me azucrinava todo dia. Você está acabando com a minha vida, você ia ser padre, agora está virando crente. E chantagem de mãe é terrível. Então eu ia para a missa, pegava o folhetinho o domingo, levava para casa, mãe, eu fui à missa. Tipo, me deixa em paz, né? Eu fui à missa. As 3 últimas missas que eu assisti. Antepenúltima, o padre fala sobre a morte, as almas, purgatório. Não é possível, está tudo errado. Penúltima missa, o padre fala sobre a Assunção de Nossa Senhora. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E a minha mãe estava sempre lá, ficava olhando para mim.
última missa, o padre fala sobre o domingo como dia de guarda. Eu não aguentei. Me levantei, saí da igreja, minha mãe viu, fui lá para fora, sentei numa escadaria, olhei para o céu e pedi um sinal para Deus. 3 anos estudando a Bíblia. Olhei para o céu e pedi: Senhor, se tu queres que eu seja um adventista do 7º dia, que eu seja batizado, por favor, que aquela estrela para a qual eu estou olhando agora brilhe mais forte, pisque para mim. Sabe o que aconteceu? Nada. Você esperava, né? Uma supernova. Nada. Eu baixei a cabeça envergonhado e disse para Deus: Senhor, que vergonha. Eu não preciso mais de nenhum sinal. A tua palavra é o maior sinal. Eu já sei o que ela ensina. Perdão, Senhor. E aí eu tomei a decisão. Tem outras coisas que eu poderia contar, mais alguns detalhes, mas basicamente foi isso, né? Coisas que Deus permitiu que me impactassem para que eu tomasse a decisão finalmente. E aí, a minha mãe, essa foto aqui é muito preciosa para mim, porque a minha mãe, que ficava sempre pegando no meu pé, um dia eu falei: mãe, eu não aguento mais, a senhora quer saber por que eu estou mudando de ideia? Ela falou: quero, mas só se você me mostrar, não aquele Vanderlei. E depois eu soube que enquanto ele estava no meu quarto estudando a Bíblia comigo, ela estava lá rezando o terço para ele ir embora. Aí ela fala isso: só se você me mostrar. Aí eu: tá bom, vamos estudar a Bíblia? Meu primeiro estudo bíblico, que eu ministrei sozinho, foi para minha mãe e a minha irmã mais nova. 1 ano depois do meu batismo, elas foram batizadas. Minha mãe é minha filha espiritual. E nesse dia, 28 de dezembro de 91, eu fui batizado. Foi um dia mais especial da minha vida. Eu coloco assim, meu casamento e meu batismo, os dias mais especiais da minha vida, que assim mudaram completamente o meu rumo, minha trajetória, minha experiência. Louvo a Deus por tudo isso. E sabem, faltou um detalhe, né? Vocês não me... Aqui está... Deus me deu uma família maravilhosa, um presente, né, de Deus para mim, uma esposa que Ele me deu, filhos queridos que Ele me deu, e não tem preço isso, né? Não tem preço. Agora, tem um detalhe que falta eu contar para vocês. Lembra do texto que eu iniciei? Lembra do meu nome? Ah, que legal, o nome do cientista. Mas não é só isso não, tá? O texto que eu usei para a gente começar a nossa reflexão menciona Miguel, que no último tempo da provação da história do mundo, quando as forças do mal estiverem sobre nós, nesse tempo se levantará Miguel. A pergunta é: quem é Miguel? Quem é Miguel? Sabe provar na Bíblia isso? Porque tem muitos evangélicos que dizem que nós somos hereges. Ah, vocês estão dizendo que Jesus é um anjo? Quer dizer que ele é um ser criado? Nunca falamos isso. Nós cremos que Jesus é eterno, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador, é o Logos. Mas vocês falam que ele é Miguel, então ele é um anjo, então ele é criado. Vocês são os hereges. Então quando ele fala assim, o Filho do Homem veio para... Ele era só um homem? Ou será que isso é apenas um título? Jesus tem muitos títulos na Bíblia. Rosa de Saron, Anjo do Senhor, Miguel, Arcanjo Miguel. Tem vários títulos, porque nenhum deles esgota o tão sublime que Jesus é. Bem, nós cremos que Jesus é Miguel e que Miguel é, nesse caso aqui, Deus. Apocalipse 12, 7-9, Miguel lidera os anjos do céu contra Satanás. Em outros textos é Jesus que lidera os exércitos celestiais. A função de comandante dos anjos é atribuída a ambos, Jesus e Miguel. Em Daniel 10, 21, 12 e 1, Miguel é chamado de o grande príncipe do povo de Deus, o que se alinha com o papel de Jesus como defensor e intercessor, líder espiritual do seu povo. Judas 9, 1, 9, Tessalonicenses 4, 16, Miguel é chamado de o arcanjo, e esse arcanjo ressuscita os mortos. Que anjo é capaz de ressuscitar mortos? Nenhum, só Deus. Josué, quando ele encontra ali o capitão, nós vamos ver na lição da escola sabatina isso, quando ele encontra o capitão dos exércitos do Senhor, que era o anjo do Senhor, o anjo diz: tira as sandálias dos seus pés, porque o solo em que você pisa é santo. Quem falou isso antes dele? Ele mesmo, só que na sarça. Percebeu? E Josué adora um anjo. É o mesmo que depois é adorado por Tomé, que se prostra e diz: meu Senhor e meu Deus, para Jesus. Percebeu? Herege é quem diz que Miguel é só um anjo. Isso é heresia. Jesus é o arcanjo Miguel. E sabem, esse nome já diz muito, porque ele quer dizer aquele que é como Deus. Quando eu descobri isso na igreja adventista, porque eu estudei a Bíblia a fundo com os adventistas,
eu descobri que Michael ou Michel é Jesus. Então meu nome tinha algo mais maravilhoso do que apenas um cientista. O meu nome quer dizer, em inglês, Michael Son, filho de Michael. Eu sou filho de quem? De Jesus. Filho de Jesus. A minha mãe foi muito sábia, ou muito inspirada, não sei. Eu agradeço muito a minha mãe por esse nome. E eu brinco dizendo que um dia, quando nós formos lá no céu, receber o novo nome de Cristo, eu vou dizer: Senhor, se quiser deixar esse, tá bom. Eu gostei. Eu te louvo por esse nome. A descoberta mais maravilhosa que eu fiz nessa minha caminhada foi saber que eu sou filho de Deus. Que eu sou criado com propósito. Que eu não sou um acidente cósmico, nem uma criatura qualquer, nem um animal racional. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho um propósito neste mundo e uma esperança maravilhosa de que é um dia ver o meu Criador face a face. Deus te abençoe. Te dê também essa convicção. Você não precisa se chamar Michelson. Não precisa. Você já é um filho de Deus. É só você aceitar a missão dele para você, o plano dele para você, e tudo vai dar certo. Amém. Louvado seja Deus.